Olá, olá pessoal, bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula de ciências. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a natureza, os seres vivos e os seres não vivos. E para isso nós precisamos relembrar algumas coisas, né? Na natureza encontramos vários elementos. Que elementos são esses? A luz do sol, animais, vegetais, solo, água e rochas. Os animais e vegetais são seres vivos. Já os minerais e a luz do sol, a água e o solo são elementos não vivos. E qual a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? Os seres que são considerados seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, depois eles morrem. Eles têm um ciclo, têm um metabolismo, eles precisam se alimentar, eles se reproduzem, geram novas espécies. Já os elementos não vivos, não têm nenhuma dessas funções ou dessas características. Eles não nascem, nem crescem, nem se reproduzem, nem morrem. Eles não possuem necessidade de se alimentar. Ele não tem a capacidade de fecundar, de gerar, de nada, na verdade, né? Como um ser vivo, não. As rochas, o carvão e as pedras preciosas e as águas, né, são minerais. Então, quando está falando sobre minerais, está se referindo ao quê? As rochas, o carvão, as pedras preciosas, como por exemplo, diamante, turquesa, esmeralda e etc. O ouro. E a água, que também é um mineral, né? Formada aí pelas moléculas. Os humanos são seres vivos que partem do grupo dos animais. Os seres vivos transformam os elementos da natureza para viver. Os animais, os vegetais e os minerais são usados para fazer produtos. Os humanos são seres vivos e fazem parte do grupo dos animais. Então, os seres humanos, eles precisam desses elementos para poder viver. Então, por exemplo, existem alguns minerais que estão presentes na carne, no arroz, no feijão. Por exemplo, o feijão é rico em ferro, então você precisa desse mineral chamado ferro. Nós precisamos de cálcio. Para isso tem alguns alimentos ricos em cálcio, como por exemplo o leite, os ovos e outros elementos mais, né? Então nós, animais e vegetais, e os minerais, né, são usados para fazer produtos. Os seres humanos, né, fazem parte do grupo dos animais. Nós, seres humanos, fazemos parte do grupo dos animais e as plantas fazem parte do grupo dos vegetais, ok? As plantas fazem parte do grupo dos vegetais e os humanos fazem parte do grupo dos seres animais. Os seres humanos transformam os elementos da natureza para poder viver. Os animais, os vegetais e os minerais são usados para fazer produtos. Os seres vivos, eles nascem, crescem e reproduzem e morrem. Os elementos não vivos, eles nem nascem, nem crescem, nem se reproduzem, nem morrem. Não se alimentam também, né? Aqui nós temos os animais, né? Nós temos a galinha, a tartaruga, o ser humano e um gafanhoto. São todos animais. E nós temos também o grupo dos vegetais. O sebo vegetais, nós temos ali, acho que é uma bagem de tipo aí de planta. Observe, nós temos a maçã, a flor, a cenoura. Então são esses grupos aí que nós devemos nos atentar agora basicamente. Os minerais, nós temos aí o sal, pedra, a água, nós temos alguns. Agora na primeira questão, pessoal, recapitulando aqui, voltando, vocês perceberam que estão aqui agrupados em 3 grupos: os animais, os vegetais e os minerais. Então, vocês, na primeira questão, você vai desenhar as figuras que representam elementos da natureza. Por exemplo, animais. Você vai desenhar aqui animais. Né? Nós temos aí 3 grupos. Nós temos o grupo dos animais, dos vegetais e os minerais. Nessa primeira questão você vai desenhar aí alguns animais. Aqui você vai desenhar os vegetais. Você vai fazer isso no seu caderno. Você vai desenhar os vegetais. E aqui você vai desenhar os minerais. Como eu falei para vocês, existem vários minerais. Na questão número 2,
Faça a correspondência de acordo com as etiquetas. Veja o modelo. 1 para animal, 2 para vegetal e 3 para mineral. Aí nós temos no exemplo 1, que é para peixe, né? Porque o peixe é um animal. Nós temos também aí o repolho, nós temos aí um ser humano, nós temos aí uma cenoura, nós temos o sal e água, caranguejo, uma pedra e uma planta. Você vai enumerar conforme os grupos correspondentes. Terceira questão, copie o nome destes seres vivos. Copie o nome destes seres vivos. Então você vai copiar o nome dos seres vivos. Se é um vegetal, né? Se é um animal, você vai colocar aí. Se é um mineral, você vai escrever aqui abaixo. Ó. O alface é o que? O animal, vegetal ou mineral? A cenoura é o animal, vegetal ou mineral? Você vai colocar abaixo. Cole figuras de seres vivos de elementos não vivos. Você vai reservar uma parte do seu caderno aí, vai colocar na quarta questão. Cole figuras de seres vivos e de elementos não vivos. Ó, aqui você vai colocar em cima seres vivos, embaixo você vai colocar seres não vivos, ok? Aqui, lembre-se, os seres vivos precisam dos elementos não vivos para poder sobreviver, como eu já falei anteriormente para vocês. Os vegetais e os animais, eles precisam de quê? Da luz do sol, precisam de água, do solo, do ar, para crescer e se desenvolver. E tudo isso são elementos não vivos. É da natureza que todos os seres vivos retiram seus alimentos e o que mais precisam para sobreviver. Do que os animais precisam para crescer? Eles precisam de quê para crescer? Né? Você vai colocar aí. Complete, a questão número 6. Complete as frases utilizando as palavras do quadro. Solo, ser humano e água. Letra A, traço, é um elemento não vivo essencial. B, O, você vai completar com aquelas palavras lá de cima. É muito importante para o cultivo de vegetais. Na letra C, completa também. Na sétima questão e última questão. Numere corretamente de acordo com as perguntas. Que elementos não vivos são encontrados na natureza? 2. Que elementos foram feitos pelo ser humano? Você vai colocar apenas de acordo com as perguntas. Não, você vai colocar 1 ou 2. Elementos não vivos são encontrados. Que elementos não vivos são encontrados na natureza? Elementos não vivos, coloca 1. E elementos que foram... objetos que foram feitos pelo ser humano. Quais objetos foram feitos pelo ser humano? Né? Primeiro é não vivo. Todos são não vivos, né? Mas só que você vai poder distinguir dentre os elementos não vivos, aqueles que são encontrados na natureza e aqueles que foram feitos pelo ser humano. Aí daí de cara você já percebe que tem muitos que foram feitos pelo ser humano. Então, pessoal, a nossa aula de hoje até aqui. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, entre em contato, ok?